Existe uma pergunta que eu recebo muitas vezes que é: Rafael, hipnose ou hipnoterapia resolve trauma de infância? Resolve um problema de depressão, ansiedade, uma questão alimentar? E a gente precisa entender duas coisas principais aqui. Na verdade, até três coisas que eu vou colocar para vocês nesse vídeo, tá? Ele não é um vídeo curto, ele é um vídeo um pouco mais longo, para realmente explicar para vocês alguns elementos quando vocês forem buscar terapia. Isso é fundamental, tá bom? A primeira coisa é entender que quem é o profissional que você está contratando. Muitas vezes no mercado, e aqui a gente vai pegar a realidade do Brasil, a terapia ou psicoterapia ela não é uma prática regulamentada. Então qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa, acima dos 18 anos, talvez até menos, pode aplicar ou se denominar terapeuta. E eu sempre brinco com os meus clientes que se uma pessoa de 16 anos está lá no ensino médio, mal sabe estudar, não consegue fazer uma prova direito, resolver inventar um tipo de terapia e vender, ela vende. E ela às vezes faz muito dinheiro. Por quê? Porque a nossa instrução, a nossa educação com relação à saúde mental, à qualidade de vida, saúde física, ela é muito precária. Então a gente cai muito em golpe, né? Como constelação familiar, reiki, teta healing, a própria hipnose, outras terapias extremamente alternativas que não fazem o menor sentido, né? Baseadas em pseudociência totalmente. E assim a gente vai vendendo essas terapias e comprando elas, né? Quantas pessoas não passaram por, vou usar uma pomada que eu vi lá que funciona, né? Uma pomada holística, né? Uma pomada homeopática, aquela pomada Vovô Pedro, por exemplo, que você compra em centro espírita e por aí vai. Vou usar tal coisa, um óleo essencial. E ok, essas coisas elas têm um fundamento para funcionar, mas não é o fundamento que se vende. Elas não são baseadas em ciência, elas não têm uma eficácia comprovada, elas funcionam por outros motivos que eu vou tentar explicar um pouco para vocês nesse vídeo. Tá? Então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é, quando for buscar um profissional para cuidar da tua saúde mental, procura alguém capacitado. E o que é alguém capacitado? Quando a gente pensa nisso, a gente pensa sempre na formação. Então, o cara tem que ser formado em psicologia. Se for, melhor, tá? Porque teoricamente ele fez uma formação para isso. Mas eu entendo que a formação de psicologia no Brasil também é muito precária, né? Ela é mais militante do que científica. Mas um profissional capacitado, ele não é só aquele cara que faz milhares de cursinhos de final de semana. E o que é um cursinho de final de semana? É aquele curso onde você entra às 8, 9 da manhã, sai às 5, 18 horas. E em um final de semana você ganha um certificado falando: você está capacitado para aplicar tal técnica. Isso acontece no mundo das terapias alternativas. Hipnose tem bastante, hoje é tudo online, mas existe a rodo esses tipos de curso. Mas também no mundo da psicologia, tá? O profissional de excelência, o profissional mais, sei lá, baseado em evidência, o profissional mais científico e por aí vai. E geralmente não tem um curso, né? Não tem um mestrado, um doutorado, não tem uma coisa nesse sentido. É um curso onde alguém aprendeu, leu e, ok, vou ensinar, vou repassar. Não está errado, isso é um mercado, a gente funciona assim. Mas qualificação de profissional se faz com tempo, com qualificação de atendimentos, né? Ou seja, uma pessoa que está atendendo há muito tempo, que tem uma boa base teórica, que sabe traduzir termos mais técnicos para uma linguagem mais acessível para você e que de fato ela tem aquilo que o pessoal chama de skin in the game, né? A pele em risco, que é ela aplica aquilo que ela pratica, né? Que ela ensina, ela vive aquilo. Ela não é uma coisa que, eu aqui aplico tal coisa, mas aqui eu faço outra coisa. Não, ela vive aquilo ali. Ela demonstra pela própria vida que a técnica que ela está trazendo funciona. E aqui entra uma pequena coisa que alguns clientes meus sempre perguntam: Rafael, mas pô, se fulano fala que a técnica dele lá é melhor, por exemplo, de abundância financeira, por que ele não é rico? Porque às vezes não é abundância financeira, né, cara? Não é a técnica. Se a pessoa não aplica a própria ferramenta na vida dela, seja um psicólogo, seja um terapeuta holístico, essa pessoa não sabe do que ela está vendo, do que ela está falando, do que ela está vendendo. Ela vende porque é moda. E a gente conhece milhares de terapeutas, psicólogos, profissionais da saúde que vendem uma coisa e não fazem o que vendem. Não vivem aquilo ali. E isso é a primeira coisa que você tem que avaliar. O profissional capacitado, ele realmente aplica o que ele conhece, aquilo que ele vende. Isso que eu quero que vocês avaliem. Não só a competência de ter um doutorado, ter uma pós-graduação, não esquece os títulos que ele tem. Ele aplica de fato o que ele ensina. Primeira coisa. A segunda, a gente precisa entender que não é uma técnica que resolve o problema.
O que vai resolver um problema é um conjunto de aprendizados, é um processo educacional. Toda terapia, seja como psicólogo ou não, ela é um processo de aprendizado, de aquisição de competências, de habilidades. Se você vai para uma terapia, você só fala, 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 e o outro está ouvindo, e eventualmente dá um pitaco outro, mas ele não te ensina algo, essa terapia ela provavelmente não será eficaz. O que vai acontecer? Você vai pagar ali semana a semana, ou você vai pagar um protocolo, né, um processo em si, você não vai ter o aprendizado necessário, você não vai ver sentido naquilo e vai perder dinheiro. E aí vai passar aquele tempo, por exemplo, vou botar aqui que você ficou 4 meses naquele processo, não viu o resultado e fala, cara, não, vou embora porque isso aqui não funciona. Claro que não. Não teve educação. Terapia precisa de educação, ela precisa gerar aprendizado. Por isso que terapia muitas vezes tem repetição de conteúdo, repetição de tarefa, repetição de exercício, por aí vai. Porque é um processo de aprendizado. E ela precisa ser traduzida para a sua vida, para a sua, né, por seu estilo, para a sua personalidade. Baseada no estilo de vida que você tem. Não só na melhor evidência, na mais eficaz, mas naquela que faz sentido para você. Tá? Então a segunda coisa que a gente tem que considerar é isso. Qual é o estilo de vida que eu tenho? Como é que essa terapia complementa ele ou melhora de fato, né? Aquelas pessoas que não têm um estilo de vida bom vão ter que mudar esse estilo de vida, porque isso influencia na aquisição, na resolução, perdão, de traumas, de problemas, de demandas emocionais. Então, terapia ela precisa ter mudança, ela precisa às vezes ter confronto, ela precisa ter uma chacoalhada. Às vezes ela vai ser mais acolhedora e às vezes ela vai ter uma chacoalhada. Isso faz parte do processo. A gente precisa entender esse ponto de a terapia ela não é sempre toda sessão uma coisa boa. Por mais que o terapeuta, por exemplo, eu sou um terapeuta, um psicólogo que sempre busco trazer humor, diversão ali para o meu cliente. Mas nem sempre vai ser assim. Às vezes você vai dar uns tapas na cara, um tapa na bunda, uma coisa nesse sentido para aprender, para desenvolver, para tomar um choque de realidade. Falar, caramba, peraí, o que está acontecendo com a minha vida? Deixa eu refletir um pouco. Isso é fundamental, ok? Então, capacitação do profissional, ou seja, ele de fato viver o que ele vende, ele aplicar na própria vida aquilo ali, ter os resultados que ele promete também, ter um profissional com uma base técnica e teórica muito boa para você, que faça sentido para você, mas mais do que isso, que gere aprendizado, gere mudança. Ela não tem que só fazer sentido com as tuas crenças, ela tem que também às vezes confrontar as tuas crenças, tá? E o profissional ele tem que saber traduzir tudo isso para uma linguagem que você consiga entender. Eu, por exemplo, me baseio muito em neurociências, porque é uma coisa que eu gosto de estudar, gosto de estar sempre atualizado. E toda vez que eu recebo um cliente que traz um discurso às vezes mais holístico, né, mais místico, eu falo, olha, aqui eu não uso muito esses termos, eu uso mais esses aqui. E eu vou estar sempre retraduzindo para você, né, filtrando com base na minha linguagem para que você entenda além do teor místico, você entenda o processo neurológico por detrás disso. Por que que funciona? Um exemplo básico, por que que um óleo essencial funciona para diminuir a ansiedade? Porque quando você passa o óleo ali no pulso, na mão, você cheira, você está criando um ritual de presença, de mindfulness. E a partir daquele momento onde você tira um tempinho do seu dia, entra em mindfulness, ou como o pessoal da hipnose também coloca, né, num transe hipnótico, por aí vai, você está entrando em contato com você mesmo. Então, aquele óleo que fala que você emagrece, que ele diminui o teu apetite, por aí vai, ele não faz nada disso. O que ele faz é te colocar em contato, em conexão com o ato de comer. É um mindfulness eating, que a gente chama. Uma técnica lá de fora, dos Estados Unidos, por aí vai, que é estar concentrado, atenção plena no ato de comer. Mas a gente faz isso com óleo, porque o óleo ele é um ritual. Caramba, então funciona o óleo? Funciona, mas não pelo motivo que se vende. Ele funciona por uma outra base. Isso com qualquer outra técnica. A hipnose funciona? Funciona, porque a hipnose ela demanda que você esteja intencionado de estar ali, engajado. Então a pessoa vai para a hipnose, por exemplo, para a hipnoterapia, e ela vai engajada, é um processo autônomo, é um processo da imaginação dela. Você não está retrabalhando memórias e por aí vai, você está trabalhando a sua imaginação. E a partir dos comandos que o hipnoterapeuta vai dando, ou do profissional que está usando a hipnose vai colocando para você, seja na hipnose, seja na meditação guiada, e você se permite entrar em contato, imaginar e por aí vai, o que que isso gera? Uma intenção presente de mudança. E aí você começa a reescrever a sua mente, mudando os teus neurônios, né? Mudando ali toda a conexão que você tem, a ressignificação,
e gerando uma visão de aprendizado. Se isso for potencializado para outras coisas, né? Imagine você no futuro passando pelo problema e agora aplicando a solução, blá, blá. É o mesmo processo. Funciona não porque você entrou num transe, mas sim porque você está fazendo um processo neurológico ali dentro, ok? E o último elemento, já tem 10 minutos e pouco aqui, 10 minutos e 20. O último elemento que você precisa estar atento quando você vai fazer uma terapia, mais do que a capacitação do seu profissional, mais do que a abordagem que ele está utilizando, é entender por que ele está aplicando aquilo com você. Como é que aquilo se encaixa na sua vida, se encaixa no teu problema? É um profissional que realmente está estudando? É um profissional que vive o que ele aplica? É um profissional que está buscando outras referências teóricas? Quem é aquela pessoa que está ali com você enquanto pessoa também? Como é que são os vieses dela? Porque muitas vezes a gente busca pessoas que têm um viés parecido com o nosso. E a gente precisa, às vezes, como eu falei, ter um confronto, ter uma visão um pouquinho diferente. Não basta ser sempre a mesma pessoa, com o mesmo viés, com o mesmo tipo de visão e por aí vai. Tá bom? Pensem nisso. Lembre-se, não é uma técnica que resolve o teu problema. O que resolve o teu problema é um processo de aprendizado que ele pode acontecer em inúmeras terapias de maneiras diferentes. Eu, particularmente, Rafael, sempre vou optar por técnicas mais baseadas em neurociências, baseadas em evidências, né? PBE, como a gente chama, porque para mim faz mais sentido, mas se para você faz sentido uma terapia holística, tudo bem. Entenda todo o processo da terapia. Você precisa mudar seu estilo de vida, você precisa mudar o ambiente social que você convive, você precisa mudar alguns hábitos. E a terapia ela tem que gerar um mínimo de aprendizado para você melhorar a sua qualidade de vida. Tá bom? É isso. Obrigado.